Olá, queridos, estamos de volta aqui para gravar a quarta aula do nosso módulo 6, que trata da armatiologia, ou doutrina acerca do pecado, o que a Bíblia nos traz de esclarecimento sobre esse assunto. Por último, falamos aqui sobre a consequência do pecado. Agora vamos falar sobre a origem da tentação. Tentação, ato ou efeito de tentar. Uma predisposição, ânimo para praticar coisas censuráveis, biblicamente falando. Podemos dizer que é o conveniente ao pecado. O significado na epístola em Tiago, tentação tem o significado de perseguições, lutas, provações pelas quais o crente passa. Vamos falar aqui de 3 fontes de tentação. Tem a tentação da parte da carne. Essa a Bíblia nos diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 10, versículo 13. Nesse texto, temos a entender que a tentação humana ela é um desequilíbrio do nosso instinto, dos nossos instintos, né? A questão da nossa vontade, do nosso sentimento, né? De se deixar levar pelos desejos do coração, como falamos, é enganoso. Então, devemos estar com nossos instintos equilibrados, controlados, para poder fazer o que é correto. Vem também da parte do mundo, o pecado, uma outra origem. O mundo como fonte de tentação. Não é o mundo físico. Quando a gente fala mundo, não é o mundo físico criado, o mar, a terra. Não. É a natureza. Frequentemente, quando falamos mundo, essa palavra significa o sistema ou os habitantes, o sistema mundano, o sistema que as pessoas vivem de forma que elas se interagem na forma decaída, da forma pecaminosa. Como está lá em Salmos 9, Salmo 9, 8 e Isaías 13, 11. Outra parte aqui que também pode vir essa tentação, essa é a mais cruel de todas as tentações, que é da parte do diabo. A gente vê que o caráter é sempre destrutivo. Nem o próprio Jesus foi poupado da tentação. Ele, após ser guiado pelo Espírito ao deserto, isso tudo ocorreu após o seu batismo, ele foi para o deserto e aí nós vemos que ele foi tentado pelo diabo. Mas Hebreus nos garante, foi o único que não caiu em pecado. Em tudo foi tentado, porém não pecou. Homens de Deus também foram tentados no decorrer da história. Nós vemos exemplo de Abraão, Sansão, Davi, tantos outros. E o mesmo adversário, Satanás, que faz oposição a Deus, a fazerem coisas que não é da vontade de Deus. Claro, os homens são tentados a praticar toda espécie de males, crimes, violência, ciúmes, guerras, mentiras, calúnia, tudo que provém do mal. É feito guerras, roubos, tudo procedência do mal, tentado diretamente de Satanás. Os crentes, eles também são tentados. Se até Jesus foi tentado, os crentes também. E são vítimas da ação do maligno quando causam isso aí, quando é causado pelo maligno e o cristão ele cede. Isso traz mancha, mácula, escândalo, calúnias, invejas, né, rebeliões. Tudo isso acontece muitas vezes na igreja. O pessoal fala, tal igreja aconteceu isso. Porque a igreja é feita por humanos. E aí o que é que acontece? Por causa de poder, politicagem religiosa e tantas outras coisas ruins, pode, se o crente não vigiar, ele cair. Mas a Bíblia também diz, é necessário que o escândalo venha. Mas ai daquele de quem vem o escândalo. É muito perigoso flertar com a tentação e com o pecado. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. O pecado tem origem no coração.
Jeremias 17:9, nós lemos que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Muitas vezes somos enganados pelo nosso próprio coração, mas por isso que as Escrituras, ela alerta, de tudo, sobretudo do que se deve guardar, guardai o coração, porque dele procedem as fontes de vida ou para a morte, porque do coração procede os maus pensamentos e morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias, como está lá escrito em Mateus 15:19. O pecado na vida do crente, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, mentimos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, de 8 a 10. O padrão para o crente é o quê? É procurar andar na luz. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, do seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Também está lá em 1 João 1:7. A prevenção do pecado na vida do crente é através da palavra de Deus. Está lá em Salmo 119, que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Cristo também, na sua oração lá em João 17, ele ora e diz para nos santificarmos na palavra, e a santidade vem através da palavra de Deus. O Espírito Santo, que também habita em nós, nos ajuda a estarmos ligados com Deus e assim não darmos vazão para a carne. A penalidade do pecado na vida do crente. O que é que ocorre quando o crente ele perde, principalmente a comunhão com Deus? Também ele perde a comunhão com seus irmãos, os cristãos, com seus irmãos em Cristo. Ele também passa a ser disciplinado por Deus. E se não gerar o arrependimento, o que é que acontece? Muitas vezes até a morte física. E o pior, a morte eterna. O remédio para o pecado na vida do cristão é a confissão, como está lá em 1 João 1:8. Como diz Moody, né? Ou este livro nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará desse livro. Então é importante você estar sempre estudando a palavra de Deus e meditando nela de dia e de noite. Como vencer a tentação? 7 passos aqui. Saber utilizar a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado, Satanás usou a própria palavra, mas como Jesus disse, a cada insinuação do maligno, Jesus usava a espada do Espírito, que é a palavra, e dizia, também está escrito. Por isso é preciso ler a Bíblia para poder, na hora certa, usá-la, saber usá-la de forma correta também. Como falamos, saber utilizar a palavra de Deus. Segundo, através da oração. Orai para que não caia em tentação. Através da vigilância. A Bíblia fala que devemos estar vigilantes, vigiai para também não cair em tentação. Através da disciplina pessoal. Você vê que um atleta para lutar, ele se prepara. A Bíblia também, Paulo nos compara a atleta. Aquele que luta, de tudo se abstém. Devemos se submeter a uma disciplina, né, para estarmos cuidando tanto do nosso corpo físico, também como na nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo diz assim, ó, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Então Paulo, ele, além de olhar para os outros, ele tinha a preocupação de olhar para a sua própria vida para não cometer pecado e ele acabar sendo reprovado. 1 Coríntios 9:27. A gente sabe que tem muitos instintos que puxa o homem a questão de não controlar os seus instintos, né? A ganância, os desejos da carne, e aí se ele não tiver
cheio do Espírito, ele não vai produzir frutos. Aí vai produzir o quê? Em vez de produzir fruto do Espírito, ele vai produzir obra da carne, como está lá no livro de Gálatas. Também é preciso resistir também o dia mau, não se desesperar nem se desanimar no dia mau. O inimigo sabe o nosso ponto fraco, ele vai pegar o crente. Jesus estava com fome, ele disse, transforma a pedra em pão. Então assim, ele vai sempre te oferecer aquilo que você está mais vulnerável. Devemos buscar, mais uma coisa que é buscar se separar, viver em separação para Deus. E o principal, ocupando a mente com as coisas também que são do alto, as coisas espirituais. Isso ocorre através da oração, através do jejum, através do estudo da palavra de Deus, que vai conseguir manter os nossos instintos equilibrados. A tentação, no seu sentido mais comum, é o processo terrível da parte do homem, do mundo e do diabo. Então ela pode ser da parte do homem, da parte do mundo e da parte do diabo, como falamos aqui, cuja a finalidade dessas tentações é destruir a nossa fé, interromper nossa comunhão com Deus e nos levar a pecar. Para vencer isso, devemos estar firmes em Jesus, porque dá para vencer sim, porque Paulo diz, em Romanos 8,37, somos mais do que vencedores. Vamos falar aqui do pecado imperdoável. A Bíblia diz que existe pecado que é imperdoável, que é o pecado aqui também da blasfêmia, como estudamos lá na lição anterior, na qual estudamos o Espírito Santo, falamos que o Espírito Santo é uma pessoa com sentimento, vontade e intelecto. É a terceira pessoa da Trindade, tem os mesmos atributos de Deus, como onisciência, onipresença, onipotência. Ele é imutável, ele é santo. Então, os caráteres do Espírito Santo. O Pai, se pecarmos contra Deus, temos Jesus Cristo. Se pecarmos contra Jesus Cristo, temos o Espírito Santo. E se pecarmos contra o Espírito Santo, o que nos resta? Então, assim, devemos estar ouvindo a voz do Espírito, sendo guiado pelo Espírito e não rejeitando. A gente começa entristecendo o Espírito. Uma vez que a gente entristece o Espírito Santo, é como rejeitando a sua voz. Porque se a gente resiste ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, qual outro recurso que nos levará a Cristo? Porque nós oramos a Deus no nome de Jesus, através do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, a Jesus, chegamos a Deus. Devemos dar ouvido e escutar a voz do Espírito. Não entristecer o Espírito Santo, como está em Efésios 4,30. Não devemos resistir ou apagar o Espírito Santo, como está lá em Tessalonicenses 5,19. Endurecer o coração. Levar uma mente cauterizada, no sentido de depravação, no sentido de, ao ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem, como está em Romanos 1,28, lá, que é o estado do homem, no estado pecaminoso, como também lá está em Profeta Isaías 5,20. O texto bíblico que nos baseia isso aqui, é em Mateus 12,32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há ser de perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Isso foi o que os fariseus fizeram quando Jesus Cristo expulsava demônio, e os fariseus deliberadamente falaram, ele expulsa os espíritos, os demônios, pelo espírito de Beelzebu. Ele pegou algo que era de Deus e atribuiu a Satanás.